Ok, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer imenso ao Carlos estar presente e ter aceito o nosso convite para participar nesta segunda conversa em redor do trabalho da Mónica de Miranda, de uma forma mais geral, e do trabalho que está aqui exposto presentemente no museu, na Sala Sonai, o Hotel Globo, mais concretamente. Como disse, esta é a segunda conferência no âmbito do programa paralelo da exposição da Mónica. Dia 24 de setembro, às 18h30, haverá também a terceira e última conferência com a presença da Ana Vaz Milheiro. Espero que tenhamos também público para a mesma. Estas conferências também estão a ser gravadas e serão depois emitidas em podcast no site do museu brevemente. Eu passava rapidamente a apresentar o Carlos Garrido Castelhano. Ele trabalha como pós-doc na RCT, no Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa. Tem diversificado imenso o seu âmbito de trabalho com estudos e investigação na área da cultura visual, das políticas curatoriais e da arte contemporânea, nos contextos, sobretudo, atlânticos pós-coloniais. Portanto, também foi feita uma pesquisa de longa duração realizada em países como a Índia, Sérvia, Jamaica, Cuba, República Dominicana, Martinica, Guadalupe e outras, e atualmente dirige o projeto de investigação Comparando Nós, Coletivismo e Emancipação Pós-Colonialidade. É também o autor de vários livros sobre a arte contemporânea das Caraíbas e tem lecionado em várias universidades europeias e americanas. Tem também comissariado exposições em vários países da América e coordenou também números monográficos e conferências sobre a arte contemporânea e pensamento crítico. É também membro da AICA, Associação Internacional de Críticos de Arte. Agradecia mais uma vez ao Carlos e passava-lhe a palavra, que é para ele, para o ouvir, que estamos aqui hoje. Obrigado. Bom, muito boa tarde. Sou eu que agradeço o convite. Para mim é grande prazer estar cá com vocês hoje e ter esta conversa. Intercambiar opiniões, intercambiar pareceres sobre um projeto que, desde a primeira vez que eu falei com Mónica deste projeto, teve imensa inquietude, teve ao mesmo tempo, desde o início, imensa dúvida de como é que eu poderia afrontá-lo, desde onde é que eu poderia olhar para este projeto. E o que trago hoje é um bocado o resumo, o resultado de duas coisas, dessa experiência de aproximar-me ao projeto e da relação de trabalho com Mónica de Miranda, que vem de há ano, quase mais do que um bocado mais do que um ano e 2 meses, 3 meses, quando eu cheguei cá a Lisboa. Falei com ela e pronto, surgiram vários interesses comuns em termos de exposições do seu trabalho, do trabalho que eu estava a desenvolver nesse momento. Vão-me permitir que leia, porque assim não perco o ritmo do tempo e tenho muita vontade de ter logo ao fim um diálogo com vocês e interessa-me muito mesmo essa parte do diálogo. Então vou focar-me no que queria contar-lhes. O que implicaria pensar a colonialidade desde um hotel e os hotéis como locos da colonialidade? Turismo é a palavra. Alguém poderia dizer, sim, concordo, mas acho que a história do turismo resulta incompreensível sem pressupostos e termos como convivência, hospitalidade e cosmopolitismo. A estes deveríamos adicionar os seus contrários: isolamento, marginação, segregação, hostilidade. Os hotéis têm sido e continuam a ser espaços excepcionais, interrupções na lógica cotidiana da cidade, que é vista pela janela e que continua a acontecer, oferecendo ao hóspede a possibilidade de abstrair-se dela. Ora, os hotéis têm sido e continuam a ser também entornos plenamente inseridos no mundo, no aqui e no agora. A história do século XX é exemplar nesse sentido, para bem e para mal. Pensemos, por exemplo, nas vanguardias artísticas, no trânsito dos intelectuais, na articulação de alianças, de lutas, as lutas anticoloniais, por exemplo. Mas isso é só uma parte da história que quero contar cá. A outra parte tem a ver com o carácter contingente das comunidades que transitam pelos espaços e pela arquitetura.
Considero que proxectos como Hotel Globo evidencian até que ponto é imposible imaginar o común desde patroes fixos sen pôr atención aos entrecruzamentos activos de persoas e os grupos que continúan a pasar, que continúan a ter lugar logo que esa arquitectura perca a función original ou transforme o seu conteúdo, o sea, a súa imagen original. Un dos pontos máis interesantes do proxecto, ao meu modo de ver, é a capacidade de subliñar o agency común das persoas que transitan e habitan no hotel no pasado e no presente. E é lá onde quero entrar. A miña intervención, por tanto, tenta entrelazar ruínas, funções e comunidades. No primeiro caso, estou a falar de procesos de engenharia social e colonial presentes e futuros cancelados. Leio aqui com Koselleck essa ideia dos futuros, as nossas imagens do futuro que quando fecham, quando quedam clausuradas, ficam no presente e continuam a, digamos, em inglês, haunting, continuam a, digamos, a capturar a imaginação do presente como fantasmas. Presentes e futuros cancelados que ficarão congelados, mais ou menos visíveis, mais ou menos latentes no nosso presente. Mais do que uma paisagem, constituen un interlocutor extraño que nem sempre conseguimos interpelar. En segundo lugar, a miña interpretación do comunitario pretende ultrapasar o nacional e o identitario. Acho que a imagen das persoas que transitan no vídeo dá esa imagen de como há comunidades fora do marco do nacional, das comunidades, digamos, máis que receben uma sanción máis oficial, digamos. En segundo lugar, a miña interpretación do comunitario pretende ultrapasar o nacional identitario e adquire forzosamente un tono contingente e condicional. Quando falo de contingencia, estou a falar do carácter mutável da realidade, da precariedade do momento da união, das articulações que nos unem a outras persoas. Ao pensar no estado do cosmopolitismo, Derrida pergunta-se não tanto pela potencialidade do conceito para explicar nossos futuros e presentes, mas muito mais claramente pelo futuro mesmo da experiência cosmopolita, percebendo esta como algo precario, sob ameaça. Interesa-me Derrida simplesmente porque gosto dessa ideia de questionar o limite dos conceitos que usamos e de levá-los a um âmbito onde a nossa relação com eles pode ser precária, pode desaparecer, pode mudar em qualquer momento desde as duas partes, digamos. Começa Derrida a perguntar-se de onde é que temos herdado a imagem do cosmopolita e continua, e que é o que aconteceu com essa imagem, como é que está a transformar-se, qual é o futuro dessa imagem, não? Acho que isso é uma constante no projeto de Mônica. Quando Derrida pergunta-se não tanto pela potencialidade do conceito para explicar os nossos futuros e presentes. Obrigado. Melhor. Ouve-se bem? Quer dizer, estamos poucos, estamos em família. Eu não gosto muito do micro, mas pronto. Mas também pelo futuro mesmo da experiência cosmopolita, percebendo esta como algo precário, sob ameaça. Como é que podemos ainda imaginar a cidade en tanto sitio de refúgio, de construção de comunidade, num momento de fim da cidade? Ele fala dessa ideia do fim da cidade, quando temos espaço, quando temos urbanismo, mas esse espaço, esse urbanismo não implica espaço público, não implica convivência, explica exclusão. O que significaria pensar o hotel, que lembrem essa imagem do hotel que foi por tanto tempo o referente da mobilidade, do transnacionalismo, da globalidade. O que significaria pensar hoje esse hotel, por exemplo, com a imagem dos refugiados na cabeça? Como é que podemos mudar essa imagem? Até que ponto os hotéis constituem ainda, até que ponto é válido e possível falar hoje de refúgio, num momento em que ninguém tem refúgio garantido? Quase ninguém. Como é que podemos valorizar os encontros e desencontros que narra Hotel Globo num momento onde qualquer coletividade crítica encontra-se em perigo? Vou incidir bastante, vou sublinhar bastante esta ideia de como coletividade crítica. Não toda coletividade crítica, não todo criticismo vem dessa ideia, dessa articulação de um comum. Para sermos justos, pensei em Hotel Globo antes de visitar Chiado. Antes ainda de falar com Mônica e ver as imagens que ela me ensinou. A ideia do projeto, o mesmo título, Hotel Globo, vibra cheio de conotações, transmite múltiplas imagens. Supõe uma versão em miniatura do projeto colonial, essa ideia de pôr tudo no mesmo espaço, de concentrar tudo no mesmo espaço. Da ideia de estar presente em todas as partes do globo e de trazer o espaço excepcional
esa colectividade, esa globalidade condensada. O que encontramos no proxecto, contudo, non é esa realidade, mas o seu fantasma. Trátase, segundo a Koselleck, dun futuro pasado, un futuro de globalidade e encontro congelado dun proxecto imperial que clausurou ou parece ter clausurado, parece ter fechado as súas portas, xa veremos que non, en moitos sentidos, que non materializar-se-á. Se desde a nosa óptica actual analizamos ese futuro, o veremos forzosamente como restringido, limitador, e será fácil criticarlo e, en consecuencia, producir un relato coherente do seu colapso. É só o colapso da lógica urbana da colonialidade, da colonia, o que Mónica Miranda nos conta cá, algo máis. Acho que Hotel Globo fala da posibilidade da creatividade a hora de resignificar espazos, criar alianzas, reviver ruínas. Vou escoller 3 elementos que permiten esbozar ben esa posibilidade. Gostaba para comezar de refletir sobre as limitações dunha noção da cidade ligada ao conceito de hospitalidade e máis especificamente de dúas questões. A relación intrínseca entre a configuración desa imagen de hospitalidade, desa imagen de que nós podemos ir a cualquier parte do globo e vamos estar ben, podemos levar a nosa casa connosco, ou podemos facer que territorios que non ten nada a ver connosco fiquen como a nosa casa, o cual é máis violento e máis preocupante. Desa imagen a nivel global por un lado e a expansão colonial imperial con a creación de lógicas urbanas diferentes, esa idea de zonas de invisibilidade e excepcionalidade por outro. Esa sería a miña primeira questão. En segundo lugar, a labor activa que a creatividade ten tomado a hora de configurar espazos e proxectos de hospitalidade. O primeiro aspecto faz parte do vocabulario cotidiano de geógrafos, urbanistas, arquitectos. Trátase da posibilidade de criar cidade e espazos descartáveis, inhabitáveis, nun mesmo proceso. É dizer, de ter cidade e non cidade, de criar cidade e, digamos, apagar esa ideia do espazo público ao mesmo tempo, nun mesmo gesto. Penso agora nas slum cities que Mike Davis usa como sinónimo da tendencia máis perversa da modernidade e que acho que podemos extrapolar a outro tipo de contextos que funcionan moito ben. Estou a lembrar tamén o traballo que... o diré, esqueci o nome, Deus. Anne-Laure Stoller faz con a idea de ruination, non tanto ruína, mas o verbo, un verbo que é un arruinar constante, e traballa, por exemplo, os campos digamos, de esgoto na África do Sul, eses espazos onde só acumúlase material, onde non há unha ruína que fixe a nosa imagen, que permita a nostalgia. Lá non há nostalgia, non há historia posible, simplesmente o que ela chama debris, descarte. Acho que o Hotel Globo posibilita unha aproximación. Interésame moito, portanto, esa imagen de Mike Davis, de Anne-Laure Stoller, mas acho que tamén, por outro lado, o Hotel Globo posibilita unha aproximación interesante e diferente a esa relación entre espazos úteis e espazos descartáveis. Un primeiro elemento sublinhar, portanto, é a reversibilidade dese proceso. A capacidade da agency pessoal e comunitaria non tanto para dar a volta á historia, non estamos a falar de revoluções, nada así, con mayúsculas, estamos a falar de... Iso sería demasiado optimismo. A esa relación cuanto para demostrar até que ponto nós estamos perante dúas geografías que se excluen, mas como eu acho, perante as situações en permanente mudanza, a escenarios en conflito, onde as dúas lógicas de descartar, construir, confluen e coexisten, non sempre pacificamente. No segundo aspecto, falando con Mónica, pude comprobar como espazos como o Hotel Globo ten servido como centros de criação e feito parte da vida cultural de Luanda. Há, contudo, no Hotel Globo unha advertencia contra o tono de celebração con que muitas vezes esses projetos são analizados. O que vemos é un hotel vacío, onde a ideia de encontro e, por extensão, do espaço público é máis unha voz entre muitas. E, portanto, máis unha posibilidade entre muitas. Ora, interesa-me moito sublinhar este aspecto do proxecto. O Hotel Globo reflete sobre o posible papel constituente. Lejo aquí con Agamben esa idea de constituir, da capacidade non tanto de facer unha crítica que se chama destruxado do que há, mas de constituir, de criar algo novo. Que esses espazos poden desempeñar nas sociedades postcoloniais. Non há tempo para desenvolver esta idea plenamente, simplesmente gostaba de comentar como a apertura de espazos creativos en moitos casos contesta de forma direita lógicas e permanencias coloniais, raciais e racistas. As tres coisas, que non sabe mesmo.
Ven a miña mente Project Row Houses, un proxecto desenvolvido nun bairro de populación afroamericana de Houston, Texas, onde se misturan proxectos de desenvolvimento sustentável, rehabilitación arquitectónica, educación, visibilidade e social engineering. Estamos, podría pensarse, perante unha iniciativa diferente a que apresenta Mónica. Project Row Houses é duracional, o contexto é totalmente diferente, estamos en Texas, comunidade afroamericana, etc. Non relaxa con arquitectura colonial, etc. Contudo, acho que há algúns elementos comuns. Project Row Houses comeza con a rehabilitación dun grupo de casas que constituían un espazo descartável, non usado, unha ruína. En ambos casos, a arquitectura ten un interés estético que ameaza con ocultar o elemento de social engineering visível en ambos proxectos, mas que a parte dos artistas tamén ten tido moito a ver con esa idea de garantir que as conversas, que as imagens sexan moito máis opacas, moito menos direitas do que esa idea de criar, de resignificar a arquitectura, moito máis atrás disto. En ambos casos, alén, aparece unha tensão entre a inclusão e a exclusão de diferentes comunidades e grupos humanos, incluindo os dos propios artistas e gestores que chegan e intervén. En ambos casos, então, a hospitalidade non é algo garantido, mas ben é algo frágil, precario, como mencionaba Derrida, mas existente nos dois casos. A ideia de comunidade é o segundo elemento onde quero me deter brevemente. Quen são as persoas que habitaran o Hotel Globo? Qual é a relação delas con os poucos turistas e hóspedes que agora o povoan? É que podemos falar de comunidade nunha experiencia tão individual a social, podemos dizer, como reservar unha habitación do hotel e fecharnos lá, ficar lá, isolados. Acho que Mónica consegue plasmar esa tensão. Lembro agora un libro do cual gostei cando era miúdo, quer dizer, non tan miúdo, e estaba na licenciatura. Trátase de Edificios Cuerpo do crítico, do intelectual español Juan Antonio Ramírez, unha das voces máis interesantes da estética e a crítica de arte en España, tristemente falecido recentemente, unha idade de 40 anos así. Ramírez esboza a relación entre arquitectura e corpo desde a antigüidade até nosos días, asinalando como a influencia e a adaptación van nos dois sentidos. É dizer, non é só que a arquitectura sirva como espazo contenedor do corpo. Tamén o corpo muda a arquitectura e, por tanto, o elemento orgánico, o elemento que muda, non é só non somos só nós. Tamén a arquitectura muda en función do agency, vamos dizer, do agency das persoas que habitan, que povoan esa arquitectura, que transitan por esa arquitectura. Eu acho que lá é un campo moito fértil para explorar, porque sempre temos considerar a arquitectura como... Temos considerar a arquitectura en tanto un elemento que, digamos, constringe, non sei se iso se dice así en portugués, que limita e que, digamos, marca a vida e as posibilidades das persoas que intervén, que transitan neses espazos. Por que non pensar a relación nun sentido oposto? Por que non pensar como as accións e os comportamentos que non estaban prefigurados desde o inicio desa arquitectura poden transformar a vida? Porque a arquitectura ten unha vida tamén. Por que non dar a volta a que está? Eu acho que é unha questão que está presente ao longo do proxecto tanto. Agora vou comentar un bocado tanto no vídeo como nos elementos do som e no elemento fotográfico na instalación. É dizer, a arquitectura segue a forma de noso corpo. Iso coñecemos desde Vitruvio a Le Corbusier. Claro, está configurada en base a nosa materialidade, mas a nosa materialidade tamén faz evoluir a materialidade da arquitectura, revelando o carácter orgánico precario desta. Ora, caberá preguntarse quais corpos encontrábanse na origen do Hotel Globo. Pensemos esa idea de que se a arquitectura segue determinados corpos, determinados individuos, temos certeza que non son todos os corpos, non son todos os individuos, non son todas as historias que está na origen da arquitectura. Non é? Como é que o deseño do hotel adaptouse a corpos que non estaban configurados, que non estaban prefigurados para estar en lá? Na miña primeira visita á exposición só pude pensar nese aspecto, perceber o Hotel Globo en tanto un futuro pasado, un modelo congelado, é dizer, corpos iniciais que configuraban, que daban a idea, que daban a imaxe para unha arquitectura que ficaba fechada, que ficaba sen posibilidade de evoluir. Contudo, logo nunha segunda visita apareceu a segunda parte da dupla sinalada por Ramírez. A idea de que os encontros e desencontros planificados ou non, isto é importante, que ten lugar na arquitectura tamén a transforman.
Acho que facer esa inversão pode ser interesante, ya que relativizaría a agency das voces principais que configuraron os espaços imaginarios coloniais e poscoloniais, obrigándonos a pôr atenção àquelas voces que ao inicio non deberían ter parte nesa configuração. E estou a pensar cá nessa ideia dos últimos 10 anos de facer a vida dos objetos e de facer a vida da experiência imperial, da experiência colonial e poscolonial, através não tanto das pessoas, mas através da materialidade, dos intercâmbios de pessoas e objetos, de pessoas e de objetos entre si. Pensemos que o império, a colônia, foi um trânsito de objetos, foi um trânsito de matérias, foi um trânsito de imagens. Não? Como é que configuraríamos uma história do nosso passado, do nosso presente, desde essa óptica, não é? Falo cá da reutilização do hotel para fins creativos, mas também do carácter criativo da contingência que determina a sua supervivência precária no âmbito hipermercantilizado e do urbanismo feroz do centro de Luanda. Finalmente, o meu terceiro termo é ruínas. Começo cá com uma pergunta. É que poderíamos dizer que alguns dos hóspedes que agora transitam pelo Hotel Globo, que as figuras do vídeo, que a voz da entrevista possuem o espaço do hotel. Acho que outro dos logros da peça de Mônica é esboçar as relações entre pessoas, comunidades e edifícios desde um ponto de vista não limitado pela exclusividade da possessão e do controlo. Há outro tipo de histórias lá. Há histórias menos claras, menos direitas. Interessa-me pensar o Hotel Globo atual, a contradição espaço-temporal que Mônica apresenta, em tanto a culminação verdadeira do projeto originário colonial de criar um Hotel Globo, um resumo do mundo no território da cidade colonial. É dizer, essa ideia de chamar um Hotel Globo num espaço onde a divisão, o poder estava tão claro, acho que só se materializaria agora em outro tipo de encontros, em encontros que já não têm a ver nem, por suposto, com a experiência colonial, que contestam, que refutam, que lutam contra a experiência colonial, mas que também não têm a ver necessariamente, nem sempre, com o projeto nacional. Acho que uma das virtudes, um dos logros do projeto é mudar essa imagem de identificar, mudar a relação, ou ao menos transformar, complexizar, fazer mais complexa a relação entre modernidade e nação. Acho que é outro dos filos que está lá no projeto. Acho que os intercâmbios que Mônica propõe manifestam uma verdadeira globalidade que aproveita os espaços descartados para abri-los a processos contingentes, de novo, não contemplados de início. A obra de Mônica está llena de olhares e processos igualmente ambíguos, alguns deles localizados em Portugal. Não vou fazer cá uma análise em detalhe da sua produção. Noutro momento tenho escrito sobre outros trabalhos dela. E gosto muito dessa continuidade e descontinuidade que ela faz entre passados e presentes. Simplesmente queria sublinhar que o Hotel Globo continua algumas constantes, como a deslocalização, o estranhamento da própria artista, da sua pessoa e do seu corpo, que costumam estar nas obras, muito presentes, mas numa presença bastante ambígua, eu acho, em relação aos cenários de cada projeto, que também mudam, que são cenários estranhos para ela, mesmo quando seja Luanda, o caso. O Hotel Globo obriga-nos a focarmos no âmbito do possível das transformações da realidade. Trata-se de um espaço onde confluem diferentes temporalidades aberto a diferentes possíveis finais. Isso já de por si supõe um desafio ao presente contínuo do desenvolvimento urbano contemporâneo, sujeito a uma única lógica temporal, uma que procura estar alheia à permanência, à latência do passado colonial no presente. Contudo, como percebemos na obra, isso não é possível, essa ruptura radical com o passado colonial não é possível, não se dá. A latência desse passado, por contra, aparece em Hotel Globo, entanto ressignificação do passado em clave não saudosista. Não temos cá saudade, não temos nostalgia. Não há cá espaço para a nostalgia de um passado colonial poético em comparação com o prático da modernização presente. Não há essa dupla que eu acho que a obra planteia. Também não há predomínio de nenhuma das histórias que Mônica conta. Interessa-me especialmente pensar esse ponto e por isso vou me deter um bocado em cada layer, em cada um dos registros que encontramos na obra. Portanto, o vídeo, a instalação, o som e vou adicionar um quarto registro que é a presença da própria artista, do próprio corpo da artista. Vou muito rápido, muito lento, é claro.
Ás veces cando falo cá con micro o meu portugués apiora imenso. Espero que non seja o caso. En primeiro lugar, temos historia que o vídeo conta, unha historia que non saberíamos a que período escrever. Quero entender o relato do vídeo dominado por momentos de encontro entre cruzamentos, solidão, perda, en tanto unha crítica lúcida á nostalgia imperial, ao que Renato Rosaldo chamou como Innocent Journey do imperialismo. Para Rosaldo, a nostalgia imperial ten a ver con unha ambivalencia sentimental que implica agir dunha maneira para logo, a seguir, lembrar con saudade o perdido. É dizer, primeiro vato alguén, alguma coisa, e depois lembro-me desa coisa e teño saudade por esa coisa que já non está. E tento construir unha historia, tento construir unha narração para justificar ese acto de violencia. O objeto que permite esa dupla identificación, territorio de ação, ruína do lugar perdido, funciona acá como elemento identificador. Sen ele, a memoria e a saudade non serían posíveis. No relato que mostrou o vídeo, encontramos-nos con un escenario totalmente diferente, en tanto permite a inscripción nele de novas persoas, de novos agencies. Non estamos perante un espazo da memoria dunha ruína. O que Mónica conta é o afterlife desa ruína con todas as súas posibilidades. Quero voltar cá ao Derrida, esa idea, un dos libros principais do Derrida, chamase Spectres of Marx, do inicio dos 90, joga un bocado con esa idea do espectro, do fantasma. E Derrida põe o fantasma a interpelarnos, a perguntarnos que isto é a nós. Non somos nós que debemos perguntar, que debemos falar, que debemos convocar o fantasma. É ele ou ela que nos convoca, que nos pergunta e que nos faz mudar a nosa interpretação pacífica, coherente do noso presente. Non é? Acho que esa vinda de imagens, de problemas, de conflitos do pasado é algo que está moito presente no vídeo. En segundo lugar, chama a atenção o contraste entre o vídeo e a instalação técnica que completa a obra que ten vocês atrás. Centrarmos na sala, sen termos o vídeo e o som, como estamos agora, estaríamos perante a definição máis idealista da arquitectura, a plasmação a Le Corbusier, a maneira do Le Corbusier, da vontade do arquitecto no meio. É dizer, eu quero facer iso, planifico, acontece. Ora, já a luz da sala, quando o vídeo está ligado, nos diz que esta é só uma parte. A mirada do público, ao menos foi o que me aconteceu a mim na primeira vez que estive cá, vaga do vídeo ao plano. Não parava, eu fiquei lá e não parava de olhar para cá, para lá. Tentando em vão procurar espaços e ainda mais reconhecer neles um vislumbre da lógica com a qual foram concebidos. Quanto dessa lógica que tem lá atrás permanece? Quanto tem desaparecido junto com a funcionalidade do hotel? Quanto se tem transformado? Quem transformou essa lógica? Un aspecto do proxecto de Mónica do cual gosto particularmente é como os habitantes do hotel, incluindo a voz do fillo do dono, existen con independencia desa cartografía deseñada, non se ven limitados por ela. Vendo o vídeo, non temos a sensación de agonio, de agonía propia de alguén que inserta a súa presencia nun medio que originariamente non foi concebido para iso. E acho que ese é o caso das persoas que transitan, pode ser o caso de moitos do público, non é? Pois somos nós, é que nós tamén poderíamos estar lá, é que nós teríamos acceso a ese espazo, ou é que como é que sería ese acceso, quen iría nos garantir ese acceso hoxe, e de acceder o que poderíamos facer lá dentro, que tipo de comunidade, que tipo de acción podría ter lugar. Un aspecto de vendo o vídeo, contudo, tamén non vemos tensão. Os personaxes do vídeo non transitan e vão populando as salas, os cenários abandonados, abrindo-os a outras lógicas. Esse processo é natural, não forçado. Não há tensão, não há luta contra os passos, por contra trânsitos, passeios que transcorrem de uma maneira muito pacífica. O tempo do vídeo é calmo. Não há... Acho que essa naturalidade oferece un modelo interesante que a arte contemporánea está explorando con agudeza nos últimos anos. E agora, ao fin, vou trazer máis algún exemplo. O terceiro lugar non deixa de integrarse no conjunto de forma igualmente inquietante. Corresponde a narração do fillo do dono do hotel. Neste caso, asistimos a un registro narrativo aparentemente dotado dunha, vamos ver se digo isto ben, verosimilhança absoluta e por absoluta excludente. Se ele foi a pessoa
que teve a ver con a construção do hotel, é a ele que debemos crer. Non debemos crer o vídeo, non debemos crer a arquitectura, debemos crer a ele. Pelo contrario, parécenos dizer a artista, ao sobrepor o vídeo, ao sobrepor esa narração, esa voz ao vídeo, que debemos duvidar, como digo, que debemos acreditar no relato e que a voz do constructor, a voz que origina o relato, a que permite a presença de todos os outros níveis do proxecto, tamén non é tão certa. Ouvindo o relato, gostei particularmente de como a narração por momentos deixa o tom heroico, deixa de falar da família, de falar da experiencia do pai, para citar e ao facelo desestabilizar a lógica originária e o contraste, o jogo entre os tres registros. Há máis algún layer no Hotel Globo? Acho que sim, a posición que ocupa a artista. Esa posición non é única nem aparece entre nós de forma clara. Teño algunhas ideas que esbozar cá, mas quero deixar isto para falar con Mónica e vai ser, pela miña parte, a primeira pergunta que teño. Posso pensar a obra recente de Mónica dentro dunha tendencia global que tenta fugir da narratividade dos discursos unívocos para facer máis complexos os aparatos da memoria, a continuidade da colonialidade do noso presente e as cartografías dese propio presente. Curiosamente, cando falei con ela para preparar esta conferencia, encontrábame inmerso nun traballo de exploración de dois espaços similares. Cando estaba a escrever, pasei grande parte do tempo en América. Este ano estaba a escrever pensando neste proxecto, mas tamén pensando en outros casos. Acho que é interesante esa coincidencia, esa ligación con outros dos proxectos e vou pasar brevemente a falar deles. Este ano propusemos unha curaduría dentro da última Bienal da Habana que acontecía na rúa, no espazo da rúa, baseada na intervención de artistas africanos e asiáticos en hotéis da Habana. O que nos queríamos era levar 15 artistas, entre los colaboramos con Mónica, para diferentes hotéis da Habana Vieja, no centro Habana, o Vedado, nas zonas históricas da Habana, e pedir a eses artistas que ligaren, que relacionarense tanto con o público da Bienal, que é un público diferente a população, que poderíamos dizer non é unha população da arte contemporánea, que é esa relação muitas das veces esquecemos, non é? A população das bienais, a gente que chega aos museus, non é toda a gente, é unha seleção, digamos. Queríamos pedir a esos artistas, por tanto, que dialogaren con o público da Bienal, con o público que non tiña nada a ver, mas que estaba nos hotéis, con os turistas e con o público local, entre aspas. Estive a falar con os curadores da Bienal, con quen costumo intercambiar ideas sobre textos por 3 meses para configurar o proxecto. Logo diso vieran 4 meses de espera e 2 emails. O primeiro email era oficial e nele comentábase moito amablemente que o proxecto tiña sido rejeitado pela grande quantidade de propostas, mas que a Bienal quería contar connosco para a próxima edición. Seguiu o segundo email moito máis persoal do curador da Bienal, Jorge Fernández, que ten sido un colega nos últimos anos, e ese email era moito directo, eran apenas 2 líneas, e dis: Carlos, por que propones cosas en los hoteles si los hoteles todavía siguen siendo un ámbito cerrado? No te pasa, en los hoteles no. É dizer, tú podes intervir cualquier área da Habana, mas deixa os hotéis. Os hotéis é outra coisa, non entres lá. Pronto. O segundo proxecto sobre o cual estaba a escrever levoume ao Afterlife de outro espazo colonial descartado e é tamén un proxecto de vídeo que eu acho que ten unha relación, non vou entrar cá. É unha artista de Porto Rico, chamase Beatriz Santiago, e ela traballa tamén con os espazos construídos en Porto Rico pelo exército norteamericano. Lembren que Porto Rico aínda é colonia norteamericana, aínda ten unha ligación de dominación, unha relación de dominación con Estados Unidos, chamase Estado Libre Asociado, mas aínda. Esa relación non ten a ver con un poder metropolitano que chega lá e controla desde longe. Non, ten a ver con a construção física material de espazos como bases aéreas, como ruas, como avenidas, con a criação de monopolios, etc. E esta artista, por exemplo, traballa con espazos de, imaginen un cinema, unha sala de cinema nunha base aérea americana. Hoxe en día, tamén un futuro pasado, futuro que já non sirve. Os americanos deixaran esa parte militar para concentrarse nun control económico e o interesante neste caso, e o interesante a ligação que eu vejo con o Hotel Globo é que ese espazo da Marina é hoxe utilizado por apicultores, non sei se se diz así,
por apicultores que criaram uma comunidade, por suposto ilegal, ocupa nesse espaço e que revertiram a lógica original. Então, essa ideia de aproveitar, não só de resgatar edifícios coloniais, mas de abri-los e abrir o seu futuro e pensar que logo nessas ruínas, nesses espaços, pode haver um futuro diferente, ou vários futuros diferentes aos que veniam estabelecidos desde o início, é algo que, como digo, interessa-me particularmente neste projeto e em outras obras anteriores. Gostaria para concluir apenas de apresentar e resumir algumas ideias que considero sumarizam o que contei hoje cá. Precisamos mesmo de uma exploração atenta do afterlife colonial, de modo a perceber a lógica dos novos nós, das novas coletividades, libertadoras, positivas ou repressoras, acho que é das duas, das novas coletividades que têm surgido os futuros cancelados do Império. Essa ideia de plantear o futuro passado como fim, como deadline, como fim da via do comboio, é algo que nesta obra vê-se muito claramente que não é uma opção. O futuro segue sendo uma possibilidade, não é? Acho que a arte e a arquitetura constituem âmbitos privilegiados para cumprir essa função, já que evidenciam as descontinuidades entre função e uso, possibilidade e latência, ação e memória que têm lugar nesses espaços. Lembro agora o abuso da memória que teve lugar na arte pós-colonial de finais dos 80 e inícios dos 90, onde muitos artistas expunham, diria que de maneira quase obscena, fragmentos da sua história familiar e individual, como se esses sujeitos pessoais, fotografias, instalações, falassem necessariamente um relato autêntico que o resto do globo devia aceitar e incorporar com culpa em tanto fragmentos de vidas que tanto história como sistema artístico tinha menosprezado. Estou a lembrar Gerardo Mosquera, curador cubano Gerardo Mosquera, costuma dizer que, sobretudo nos anos 90, aos artistas de determinados sítios, de determinadas geografias, eles e elas podían entrar sem problema no mainstream, podían entrar a dialogar con cualquier artista, mas había un curador a entrada que pedíales o pasaporte e que esa experiencia de dizer, de pedirle un pasaporte a alguén, de dizer tens de representar a túa nacionalidade, tens de representar o teu contexto, era uma ação forçada e violenta que não impedia, mas constrangia, limitava esse diálogo, essa participação. Acho que estamos a superar essa fase, onde já aos artistas não se pede, ou nem sempre se pede o passaporte, nem sempre se pede uma identificação com determinados temas, com determinadas paisagens, com determinadas geografias. E acho que este projeto é um bom exemplo disso. Não temos cá uma memória direita, não temos cá uma memória facilmente identificável. Se não entrarmos a história, se não entrarmos a ver os conflitos que há entre os diferentes registros. O Hotel Globo mostra, desde múltiplos ámbitos, que não se trata simplesmente de recuperar o esquecido, nem de incorporar narrativas subalternas ao catálogo global de situações e variações do Império no nosso presente. Trata-se, pelo contrário, de algo muito mais simples, de olhar de forma ingênua, quase brincando, diria, os entrecruzamentos que acontecem nesses espaços e que apresentam a insurgência, a aparição de negociações e coletividades não previsíveis no registro originário desses futuros cancelados e das políticas espaciais que neles acontecem. Se percebemos o entanglement de temporalidades, realidades e ficções que apresenta o Hotel Globo desde essa perspectiva, acho que teremos um campo fértil de trabalho no horizonte. E como o Derrida fala muito melhor do que eu, gostava de terminar lendo uma imagem que é quase também uma questão aberta. Ele fala da experiência e experimentação, pois a nossa experiência das cidades do refúgio não será aquela que esperemos, não será aquela da qual possamos estar à espera, mas aquela que chame para uma resposta urgente, uma resposta justa, mais justa em qualquer dos casos que a lei existente. Uma resposta imediata ao crime, à violência, à persecução. Eu adicionaria cá a essa ideia excludente, limitadora do refúgio, essa ideia excludente, limitadora do transnacional, da viagem. Pensemos como de ridículos voltaram-se essas ideias da globalidade que fazíamos nos anos 90, de pessoas que viajavam por o mundo todo e que não tinham qualquer problema.
Pensemos como en questão de 15 anos ou assim, perdimos imenso de, se calhar esa nunca foi historia, se calhar lá, o problema está lá, se calhar esa nunca foi historia, mas pensem até que ponto é problemático que grandes relatos da globalidade, da mobilidade se ten feito nos últimos, como digo, nos anos 90, desde esa perspectiva de persoas que non teñen nenhum problema e tamén de relatos do poscolonial, vamos dizer, esa imagen do intelectual que viaja pelo mundo todo, esa imagen do artista que poden dialogar con o mundo todo. Como digo, obras como esta nos poen a refletir sobre como esas imagens nunca foran posibles, sempre foran excluentes, sempre foran unha limitação, unha seleção muito particular e muito excluente dos intercambios e da mobilidade e da imobilidade. Também imagino, fala de Derrida, não falo eu, a experiência das cidades do refúgio como originando um lugar para reflexão de questões de asilo e hospitalidade e para um novo ordem da lei e da democracia a venir que deva ser posta em teste, que deva ser examinada, que deva ser confrontada. Estando no espaço intermédio dessas cidades, dessas novas cidades, que serão algo novo, que serão algo mais do que novas cidades, não serão simplesmente cidades da modernidade, não serão simplesmente novas cidades, uma certa ideia do cosmopolita, uma outra ideia do cosmopolita, todavia não ha chegado, mas se calhar pode estar latente lá. Acho que quero acabar con esa idea porque é un bocado o que quería trazer hoxe cá, esa idea da latencia, da posibilidade de criar, da posibilidade de agir, mas tamén da fragilidade desa posibilidade. Gracias, obrigado. Muito obrigada, Carlos. Íamos abrir a conversa. A sua comunicação acabou por ser... Não sei se passei o tempo. Não temos tempo limite. Acabou por ser direcionada para algumas questões muito, muito específicas, mas que, como é óbvio, trazem um acrescento muito grande à interpretação e à análise da obra da Mónica, sobretudo no caso deste trabalho em concreto. Eu abria a discussão aos presentes, o debate. Se alguém tem alguma questão que gostaria de colocar. Bom, para mim não chega a ser uma questão, mas primeiro agradeço esta discussão que se abriu hoje aqui. Eu tive conhecimento disto através dos documentos que se espalham aqui em Lisboa. Não sou de Lisboa, sou de Moçambique. Cheguei aqui na segunda-feira, cheguei aqui à tarde ou à noite, às 18. Estou aqui para uma residência artística. Venho de Moçambique, Maputo, e justamente para uma residência artística que o que eu propus como projeto, obrigado, tem muito a ver com a questão da escravatura, porque eu sou filho de um senhor, eu chamo de senhor, meu pai, que foi trabalhador. Está a falar português? Exato. Está a falar português? Aí, tudo bem. Bom, o meu português também não é... Tudo bem. Aí, para mim, aí está o problema, porque eu venho de Moçambique, um país que não falava português, antes de 1949, 1948, não falo português. Eu faço parte de Moçambique, que foi colonizado por português, que passou a falar português oficialmente desde que chegou lá o Camões.
Agora, se falo mal português, não é o meu problema. Quer dizer, o português chegou lá com seus defeitos. Peço desculpa. O meu... Desculpa, mas não vamos estabelecer. Eu penso... Então, mas se passar para a frente. Se passar para a frente, já ouve. Continua. Ótimo. Ok, agora... Entrar em diálogo, por favor. Agora, quer dizer, eu chego aqui a propor um projeto que tem a ver com o passado do colonialismo, na verdade. Que tem a ver, primeiro tem a ver com o meu pai. Ok, deixa o meu pai de lado, porque eu não vim aqui por causa do meu pai. O que se passou é que eu, desde criança, fui ensinado. Eu nasci na cidade de Maputo, que é a capital de Maputo, de Moçambique. Tudo bem? O meu pai sempre ia lá visitar a terra natal dos seus pais, que é Xaixá e Gaza. Ok? Me ensinou isso e eu fui lá visitar várias vezes. Mas várias vezes de verdade. E então, o que é que se passa é que eu comecei a ver alguns objetos físicos, alguns vestígios da memória, que eu fui questionando. Isto aqui o que é? Porque eu não vivia a época em que aquilo foi erguido. Não vivi. As lojas da era colonial, eu não conheço nada daquilo, não vivi aquilo. Eu só nasci e vejo aquilo em ruínas. E pergunto, o que era isto? E meu pai, antes de me responder, morreu. Ok. E agora eu tive que começar a fazer pesquisa, depois dele morrer. Essas lojas, de quem eram, para começar? Pergunta estranha. Não é o meu pai. Meu pai morreu sem me responder isso. E de quem eram, a resposta eu tive. Mas os nomes que eu tive não eram completos. Eram nomes mais ou menos seccionados. Isto aqui era do José, isto aqui era do Passa Passa, isto aqui era do Guiseca. Quer dizer, nomes encurtados, alcunhas. Pois. Ok. Para mim tudo isso aí é fruto do colonialismo. Eu não vim aqui para criticar o colonialismo, mas também para questionar, na verdade, quer dizer, o que aquilo foi para eles lá, de onde eu venho, e o que foi para os que depois voltaram para aqui, porque os que estiveram lá, alguns saíram de Macau, foram para Goa, Moçambique, independência em Moçambique, vieram para aqui. Pois. E eu nasci lá, em Moçambique. Quer dizer, não conheço muita coisa. Agora, voltando a agradecimentos, eu quero agradecer a esta conferência. Porque eu hoje, quando consultei o que é que se passava em Lisboa, hoje, descobri que hoje ia iniciar um circuito, quer dizer, uma série de eventos culturais aqui na cidade de Lisboa, e dos quais eu escolhi este para ver as exposições aqui que se passam. Não, eu quero ver a conferência sobre a Mónica. Que eu cheguei aqui, ela estava aqui sentada, tudo bem. Agora, quer dizer, eu acho que é uma temática, porque, na verdade, em termos de historiadores, acho que pode ir muito além. Mas para mim, que eu vim aqui especialmente para isso, para mim isto aqui é muito importante, porque vem mesmo a ligar aquilo que eu venho sempre pesquisando sobre, quer dizer, alguma coisa que tem a ver com o colonialismo. Porque, sinceramente, eu não sei noutros países que foram colonizados por Portugal, para Moçambique, para mim isto aqui é muito importante, porque nunca falou-se. Porque nós em Moçambique acho que somos um povo muito, eu nem sei como dizer, mas é um povo que, na verdade, não liga muita coisa. Não quer saber de muita coisa. Passou, ponto. Mas para mim, passou e não passou. Passou, eu me questiono. É isso. E também eu sei muito bem que, na verdade, em relação à África e América Latina, há uma diferença muito enorme entre como é que falamos do colonialismo. Porque no nosso país temos um escritor muito conhecido chamado Mia Couto, que na verdade o Mia Couto é conhecido em Moçambique, nós temos a ele como um escritor da fronteira. Ele é a fronteira. Por quê? Por ser mulato. Eu sou preto, ele é mulato.
O mulato, para mim, o mulato é a existência física daquilo que podemos chamar de assimilação. O que é assimilação? Para mim, em Moçambique, assimilação é pegar o Miyakoto e dizer que isto aqui é assimilação. Não vamos longe. Porque ele vive nos dois mundos. O mundo dos pretos, porque tem avós pretos. O mundo dos brancos, porque tem também avós brancos. E ponto. A assimilação é ele, não sou eu. Não sou eu como preto. Porque ele, para estudar, nem precisava ser assimilado, não precisava. Sim. E eu precisava, eu. Digo eu como preto, mas eu não existia. Okay? Os que existiam antes de mim, da minha família. Meu pai, para atingir a 5ª classe, era preciso estudar para ser assimilado. Para depois também atingir outros níveis da escolaridade. Agora, o Miyakoto não precisava. Ele já está lá. E para mim essa discussão é muito importante. E hoje vim aqui porque, na verdade, para lá de um projeto de procurar quem eram os proprietários das lojas abandonadas hoje e que me enervam, na verdade, lojas abandonadas, 75 até hoje, não há ninguém lá a operar. Uau. A mim não me interessa nada, eu não sou político, mas agora os políticos eu pergunto a eles. Quer dizer, Pois. por que arrancamos as lojas, essas pessoas estavam aqui a animar essas zonas todas? Isso aí, quer dizer, a gente deixa para lá. Mas agora, é que existe um ponto muito importante dentro da minha família, que é o meu pai, que trabalhou desde os anos 60 até 75 numa família, uma família portuguesa vinda de Goa, não, de Macau, passa a Goa, depois vem para Maputo. Depois conhecem-se e trabalham para essa família, depois da independência, eles vêm para Portugal, o meu pai fica em Maputo, vem para aqui, mas não por maldade, porque manteve-se ainda a relação entre os dois, entre o meu pai e essa família. Até hoje, que é quinta-feira hoje, não conheço a eles. Uau. Vou-los conhecer amanhã. Sim? Mas agora, eu e ele nos conhecemos via e-mail, via telefonemas, assim mesmo. Eu aqui estou à espera. Eu vou dormir, acordo amanhã, 18 horas, temos um encontro com eles. Uau. E agora? A última carta escrita manualmente que eu vi foi em 82. Quando eles chegam aqui, depois escrevem para ele, porque queriam que ele viesse para cá. Mas agora, quer dizer, tudo isso aí, em Moçambique, não se fala, porque eu posso dizer que o moçambicano é um povo muito calmo, muito... Quer dizer, deixa tudo a passar, não há problema. Para mim não é problema, mas é assunto para discutir. Não com raivas, mas que discutimos. Para eu passar deste para um outro ponto. Para mim, Obrigada pelo teu statement. mesmo. Acabou por ser uma apresentação. Eu gostava de agradecer. Do teu trabalho e acabámos por ter aqui uma dupla de artistas de repente. Passava-te a palavra a ti. Obrigado. Gostava de agradecer, en primer lugar, varias veces. Primeiro, gostava de agradecer-te várias vezes. Primeiro, pela oportunidade de trazer cá alguns temas que mesmo gostava de falar, gostava de refletir sobre eles. Segundo, pelo esforço de estares cá, logo de tanto, sei que é difícil, que muitas das veces quer dizer. E por iso, antes de entrada, estávamos a falar se havería moita gente, se non havería moita gente. Eu non quero moita gente. Unha conversa pode ser boa entre 4 ou 5 persoas, eu agradeço. En terceiro lugar, pela que está do portugués, eu percebi perfeitamente. Eu adoro, quer dizer, as línguas estão para falalas mal, non para falalas ben. Quer dizer, já eu non falo ben tamén, quer dizer. O colonialismo non acaba o día que acaba a colonia. O colonialismo continúa. Mas vou adicionar unha coisa, vou incrementar unha coisa. A continuidade do colonialismo non sempre é visible. Non sempre está lá para nos olhala de forma clara e dizer esta é a continuidade do colonialismo. Non. Há moita parte da continuidade do colonialismo que temos de ir descubrindo. Por iso interesa-me particularmente o proxecto, que non são coisas evidentes, nem coisas unidireccionais.
É dizer, quando falo de futuros passados, quero dizer que esses futuros estão lá desativados, vamos dizer, desligados. Mas quem nos diz que esses futuros não podem voltar a ligar-se? Estamos a ver isso continuamente. Porque quando falamos hoje, nos últimos 5 anos, eu nunca vi tanto o termo neocolônia como agora. Por quê? Porque essa lógica está a voltar. Não sou eu a dizer, é o que está a acontecer. Não? Portanto, eu acho que vou saltar para outro sítio, mas vou voltar onde quero voltar. Mas comentavas antes a questão de que em Moçambique não se fala disto. Eu acho que não há nada tão perigoso como pensar que o passado é algo neutro, pacífico e do qual não devemos falar. Não há nada tão perigoso como imaginar o passado inerme. Não sei se se diz inerme cá também. Sem capacidade de nós. Inerte não, inerme. Inerme é algo que não tem capacidade de bater, que não tem capacidade de agir violentamente. Isso é inerme, uma coisa que está desligada, que já perdeu a força. O passado não perdeu a força. O passado está lá. Não é o passado. É que o passado não acabou. Não acabou, nem vai acabar. Quer dizer. E isso lembra-me muitos projetos, por isso interessei-me particularmente neste caso. Ao mesmo tempo, eu acho que isso lembra-me a ideia de que devemos confrontar continuamente esse fantasma. Logo vou te passar o livro do Derrida, o inicial, o Spectres of Mars. Ele fala, ao início dos anos 90, a conversa foi se devíamos ficar com o termo ideologia ou não. Depois do muro de Berlim, já só havia uma ideologia, não é? Pronto, não. E Derrida falava de que a ideologia é algo que nos confronta, que volta, que continua a voltar do passado. E há determinados conflitos, e entre eles há determinadas forças, entre eles está a lógica da colonialidade, mas que não é uma, nem se manifesta da mesma maneira sempre, mas também a lógica da insurgência. Essas duas lógicas eu acho que continuam a voltar. Só gostava também de mudar uma parte, adorei mesmo a tua intervenção, só mudaria uma coisa, falando do Mia Couto, não vou falar dele. Desde Fanon sabemos que os lados não estão tão claros, que há colonizadores pretos e que há colonizados brancos menos. Pronto. Mas sobretudo que há colonizadores pretos, porque a lógica da colonização é reproduzir-se na mente das pessoas. Então, quando nós aceitamos que o passado é uma coisa neutra e que todas as pessoas que estamos cá, temos a mesma capacidade de fazer ouvir a nossa voz e de interpelar, de lutar contra o passado desde a mesma posição, para mim isso é a continuidade do colonialismo. Isso está dentro da pele. Isso não só tem a ver com a pele, tem a ver com a pele, por suposto, ninguém vai dizer que não, mas isso que é algo que está dentro dessa lógica. Gostava também, para terminar, pôr o acento, focar-me numa outra questão. Nesse caso das lojas, eu perguntaria não só de quem eram, mas o que é que nós hoje podemos fazer. O que é que nós hoje podemos fazer com elas? Qual é o futuro? Qual é o afterlife? Porque eu venho do âmbito das Caraíbas, onde, sobretudo nas Caraíbas de fala anglofalantes e francofalantes, a escravatura tem estado muito presente. Pensemos em países como Jamaica, onde 90% da população vem diretamente, pode ser rastreada, podemos saber. Até há um projeto muito interessante que digamos, explora, tenta ver de onde que cada família, de onde que cada pessoa vem. Até nesses contextos onde a genealogia da dominação, onde a genealogia da escravatura é tão forte, eu acho que não devemos perder de vista a questão, o que vamos fazer agora. O que é que podemos fazer? Contra quem é que devemos lutar? Porque também há um livro que eu adoro de uma colega de Saint Lucia, da ilha de Saint Lucia. De lá vem também o prêmio Nobel Derek Walcott, que também é uma pessoa que tem refletido imenso sobre a escravatura. Ela fala do pós-criol. Ela fala do pós... essa ideia da colônia, dos impérios, criando misturas. Quais são as misturas que estão a criar-se agora? Quais são as ligações? Quais são as alianças? Quando falo alianças, não falo da riba.
até baixo. Estou a falar de baixo até acima também. As alianças entre pessoas, as alianças de interesses, nós temos o mesmo interesse, vamos a criar um espaço de convivência, vamos a criar um espaço de criatividade no centro da cidade, porque esse espaço não existe. O que supõe criar esse espaço? Eu acho que devemos pôr atenção tanto às lógicas, às alianças, às dominações do passado, como as que estão a acontecer agora, que não são poucas e não são pouco interessantes. Sim. Pois. Eu acho que nós não podemos nunca esquecer os colonialismos passados, porque isso faz parte de nós. Nós tivemos é o nosso passado, da forma como vivemos, como tivemos. Mas temos que estar atentos aos colonialismos atuais. Esses é que nos são perigosos atualmente. E se calhar não damos conta deles como damos conta dos outros. Porque os outros já alguém nos contou, porque já os sofremos, e os atuais não damos conta deles. E quando falamos, o senhor falou do cosmopolitismo, eu acho que agora nós temos dificuldade em ver, dado a nossa perda da ligação à origem, nós somos todos cosmopolitas, mas somos todos contemporâneos e todos coemos da mesma coisa, porque estamos massificados e mobilizamos com as mesmas vivências, com as mesmas não, mas com vivências idênticas que nós não temos porque não temos passados comuns, mas temos porque nos inculcam uma ideia massificada de sermos equiparados atualmente. Portanto, isso também nos marca. Enquanto há uma década ou mais atrás, nós sabíamos que éramos cosmopolitas, uma cidade que era cosmopolita porque tinha desta origem daquela e da outra. Atualmente, nós mobilizamos-nos todos e somos até cosmopolitas na nossa própria terra. Porque não somos igual ao outro, mas porque temos, como é que é que é, em simultâneo, não nos diferenciamos, mas também não somos comuns. Portanto, acho que quando falamos de cosmopolitismo, não é o mesmo que era há uns tempos atrás. Eu entendo. Mobilizamos-nos mais. Ou menos, ou não. Ou não. Ou não. Porque quando nos mexemos todos da mesma forma e não sei se há diferenciação. Portanto, eu não sei. Não, eu não sei se posso falar. Sinceramente, eu concordo com a senhora. Porque, na verdade, eu sou Félix, minha senhora, de Moçambique, Maputo. Eu concordo plenamente com a senhora. Mas o que vai se passar aqui não são da mesma geração. São gerações diferentes. A mesma coisa que incomoda, a mim também incomoda. Não sei se pode tratar. Todos somos incomodados e incomodados. Exato. A mim todos incomoda. nós temos que aceitar isso como natural. Mas agora, o problema é que a mim incomoda e eu não vivi a época que viveu a senhora. Não vivi. Mas agora, por isso eu concordo contigo e eu digo, tem razão plena. Mas para mim o que tem, imagina, no meu país, em Moçambique, Maputo, especialmente a capital de Moçambique, há discussões que eu digo que não quero participar. Por quê? Porque penso como a senhora diz, isso aqui eu ultrapassei. Porque há assuntos que nós ultrapassamos. Eu digo, não quero participar, não ultrapassei, não me interessa. Depois, quer dizer, que participam os outros. Mas se eu vou para lá, tenho que suportar os que estão lá. Suportar a idade intelectual, a idade econológica e tudo. Assim. Agora, falando nisso, quer dizer, na questão de a coisa que temos que ultrapassar, temos que fazer. Eu me recordo uma vez, em 2013, em Moçambique aparece um grupo de Portugal que vinha de Lagos. Lagos vinha de Portugal. A Lagos também era na energética. Lagos de Portugal foi para Moçambique. Levou lá um projeto que primeiro foi aqui em Portugal. Vieram aqui moçambicanos, e depois o segundo Lagos. Não, chama-se projeto Roots de raízes. O segundo foi em Maputo. E a mim me diz que era uma carta
espaço. Para falar de quê? Escravatura. Pois. Vamos lá. Qual escravatura? Anterior ou atual? Eu pergunto assim. A senhora também pergunta hoje. Eu disse, olha lá, eu só posso falar da atual, porque anterior não vivi, só ouço dizer, mas de hoje eu posso falar. Quer dizer, como eu aceitei a participar no projeto, tive que me adaptar e falar a minha linguagem, a atualidade. Eu disse, eu vou participar, mas não pense que vou falar da escravatura que eu sou li nos livros, porque isso aí não conheço nada. Quer dizer, li nos livros, não sei se é verdade ou mentira, não sei. Eu falar de dois. E não é. Desculpem, não é uma questão de ser verdade ou mentira. É uma questão de que ainda continuamos a gerir o passado. Claro. E ainda há pessoas que têm mais força para gerir o passado do que outras. Eu acho que isso é óbvio. Esse discurso da globalização também não é uma facto de colonização. Eles não têm a possibilidade de viajar. Eles que não. Quer dizer, como seria. Eles não têm a possibilidade de dar para ir para o outro porque querem ir visitar os amigos ou querem fazer trabalhar com alguém. Eles são obrigados a fazer. Eles que têm poder de mobilidade e que participam na tal globalização são uma maioria. Como seria. Mas não só isso. Não só isso, tu. Como seria essa imagem da globalidade se focarmos o centro dela nos refugiados, nas pessoas que não podem sair, que não podem ultrapassar fronteiras. Eu acho que não há nada mais global hoje do que essa impossibilidade para passar fronteiras. Exato. Porque, desculpa, eu posso passar para outro exemplo. Em Moçambique, hoje, na área da prática artística, há fotógrafos que dizem, deixam dizer, o Ricardo Rangel teve sorte. O Ricardo Rangel, eu digo assim, porque é a máxima da fotografia em Moçambique. Fotografia jornalística, assim como a artística, para mim. E os outros que vêm atrás dizem que ele teve sorte, porque ele teve colonialismo. Então, teve uma matemática importante a tratar, que hoje lhe conferiu um estatuto que ele tem hoje. Eu digo, esperem aí. Vocês estão a esquecer que, na verdade, até hoje, aquilo que ele viveu naquela altura, até hoje existe. Vocês não conseguem ver. Eu que estou a falar da senhora hoje. A produção atual. Os outros não querem ver. Eu digo, olha lá, ele para mim se hoje é consagrado. Não é porque ele fez aquilo que ele fez. Não, ponto. É porque ele conseguiu observar o mundo em que ele viveu na altura. Como é que tu hoje não consegues ver o que estás a ver? Tu achas que para tudo que seja consagrado, tens que viver o mesmo tempo que ele? Não mesmo. Ou seja, o mesmo problema, de diferentes maneiras. Pois. Contexto diferente. E pronto. Então, aí está o problema. Quer dizer, é aí onde eu costumo querer falar. Félix, obrigada. Nós podemos ficar aqui, mas o museu vai encerrar às 20. A Mónica queria ainda dizer alguma coisa, portanto eu ia-lhe passar a palavra de seguida. Antes de mais, agradeço imenso a tua contribuição. Eu agradeço. Fora de mim próprio. Sinto e fico ouvida ao nível do trabalho. Acho que houve aqui questões que foram levantadas pelo público e por ti, que fazem parte de uma dinâmica que o trabalho tem seguido. Há aqui várias coisas que se levantaram em termos do tempo e da história e das narrativas e a questão da origem também. E em que acho que o presente é realmente construído através do passado e não nos podemos esquecer desse passado. Há vários tempos. Mas também temos que pensar que nós estamos num presente que está a construir um futuro. Pois. E, além disso, a questão da origem não é fixa. Não é tão fixa como nós pensamos. Há Áfricas em Portugal e há Portugal e Europas em África. E falando de coisas muito práticas, muito teóricas, há pessoas que vêm a Portugal há mais de 20 anos, africanos, que ainda não estão nacionalizados e que não sabem o que é ser africano. Ou que não podem, não lhes é permitido. Há crianças que nascem em Portugal que são africanas e que não se definem como tal. Por isso, acho que a questão da origem, a questão da a questão cultural, hoje em dia, Pois. não é na Europa, principalmente, eu falo muito da questão
segue, que fica para trás e que nós pertencemos e vamos à procura de encontrar e de recriar várias histórias onde essa história colonial surge e que traz estas polémicas todas, nós aqui estamos a falar, mas que é um tentar construir ou entender o que é esta origem que é multifacetada, que não pertence a um lugar. E acho que tem que se começar a pensar, como tu disseste, o Iapote não é um assimilado, mas onde reside essa questão da identidade? Será que as origens são tão definidas assim? E se calhar é algo que está a mudar tamén. Desculpa, digo, se calhar é algo que está a mudar tamén. Que, non sei. Agora teve a experiencia de... Voltei na segunda de Colombia. Teve a experiencia de falar con moitos dominicanos e moitos haitianos. Hoxe, 2015, unha persoa que teña nacido no territorio do país chamado República Dominicana, mas que teña origen haitiana e por origen percebo que o seu pai ou a súa mãe seja haitiano, que teña familia haitiana en 2 gerações, en 3 gerações, en 5 gerações, en 20 gerações, de acordo con o governo dominicano, esa persoa debe ser expulsada do país. 2015, atenção. Origen, o que é origen? Quer dizer, quen decide o que é origen? Imaginen, eu 5 gerações, eu non coñeço as miñas 5 gerações, eu non coñeço 4 gerações. O que é origen? Até que ponto é que podemos facer este debate neses termos? Non há unha parte política, económica moito forte detrás. Não, sempre. Não. Não, é que podemos ficar, mas é que temos que Eu acho que na verdade é uma discussão que não tem fim, na verdade. Mas para mim é importante, não falei. Querem continuar a conversa fora? Temos. Querem? Agradeço a Mónica. Desculpa, Mónica, desculpa, eu cortei o que tu estavas a dizer. Desculpa. Muito obrigada. Peço desculpa por não podermos continuar, mas o museu hoje encerra às 20 e agradeço muito a vossa calorosa participação, que foi ótima para a conversa. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Obrigado.